Queridos, hoje eu separei uma palavra aqui no livro de Lucas para abençoar a sua vida. Lucas 18. Então abre a sua Bíblia, por favor. Lembrando que esta palavra vai amanhã para o YouTube, lá na TV CA, lá no Cristo é Resposta. Dá uma olhadinha lá, vai ficar só a meditação para abençoar a sua vida em nome de Jesus. É uma maneira de você poder passar esse link aí, só a mensagem para os seus amigos, e tem sido uma experiência muito legal. Lucas 18, versículo 15 diz assim: e traziam-lhe também crianças para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-no. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará no reino dos céus. Quem não receber como uma criança. Vamos orar? Pai, te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos juntos para meditar. Senhor, usa a minha vida, eu quero ser um canal de bênção para cada vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, algumas coisas me chamam muita atenção nesse texto. A primeira delas é a simpatia, vou chamar de simpatia de Jesus. Jesus era uma pessoa simpática. Como é que eu sei disso? Porque as crianças queriam estar perto dele. Quando a pessoa é uma pessoa muito sisuda, quando uma pessoa fala, vai lá dar um beijo no tio, dá um beijo, a criança já fica assustada. Não vou, e acaba indo quase que empurrada. Mas uma das coisas que me chama a atenção, porque Jesus disse, deixai vir, elas querem vir, então deixe vir. Então me chama a atenção muito a simpatia. Jesus era uma pessoa profundamente agradável, em nome de Jesus. A segunda questão que me chama muita atenção é que as pessoas queriam que Jesus abençoasse as crianças, e Jesus queria também abençoar as crianças. Às vezes a gente tem esse conceito, não sei se eu posso, não sei se eu devo, não sei, a gente fica essa coisa. Em relação às coisas de Deus, você quer Deus, Deus te quer também. Você quer mais de Deus, Deus também quer te dar mais. Você quer. Tem coisa, meu irmão, que a gente não precisa ficar com esse sentimento de não sei. Não. É da vontade de Deus nos abençoar. Os pais queriam que as crianças fossem abençoadas. E Jesus queria abençoar as crianças. A gente diria assim, é a fome com a vontade de comer, né? Eu quero que ele faça e ele quer fazer. A terceira questão que me veio ao coração foi que as crianças se tornaram uma referência ali. Jesus disse, olha, se você não se tornar como uma criança, ele chama as crianças, vem cá, eu quero abençoar vocês. Eu imagino aquela turminha ali chegando perto dele. Não acredito que isso tenha acontecido uma vez só, outras vezes aconteceram, mas os evangelhos eles citam um momento, uma passagem, quase que um resumo, mas aquelas crianças que chegaram se tornaram uma referência. Jesus disse, olha, como essas crianças, as crianças que não têm discriminação, porque criança é assim, meu irmão, criança não tem protocolo, né? Ela não tem esse protocolo, menino, menina, cor da pele, não tem esse protocolo, nem a linguagem, né? Eu me lembro quando a Ana do Peter veio com a Ruth era pequenininha, veio ao Brasil, e daí ela se meteu no meio das crianças e brincavam, quer dizer, a criança, um fala inglês, outro fala português, mas a criançada, isso não é problema, porque elas se entendem e não se entendem, é muito legal isso. E o texto diz, se nós não nos tornarmos como criança, é difícil a gente compreender as coisas de Deus, inclusive entrar nos céus. Ok? Então é muito importante isso,
essas três coisas que me chamam a atenção: a simpatia de Jesus, a vontade que os pais queriam e as pessoas queriam que Jesus as abençoasse, e Jesus queria abençoá-las e disse: deixa, pode vir. E a terceira questão, o fato dessas crianças se tornarem referência para os adultos. Olha, tá vendo as crianças, essa simplicidade, sabe, essa coisa bem natural. Então, se você não se tornar como uma criança, na sua fé, no seu relacionamento, não dá para você entrar no céu, tem que se tornar. Interessante que a fé exige muito dessa simplicidade. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé, simples. Ah, mas eu não entendo. Não, tem coisa que não dá para entender, meu irmão. Não dá para entender. A lei da gravidade dá para entender? Não, a gente só explica, mas a gente não entende. Não entende. Eu gosto de dizer o seguinte: dá para você entender que nós estamos de lado, né? Realmente nós estamos de lado, nós não estamos em pé, né? No globo terrestre nós estamos de lado, e no entanto a gente tem esse sentimento que nós estamos em pé, e está tudo em pé, e está tudo parado, nada está caindo. Então é isso aí, meu irmão. A fé também tem essa lógica, a lógica de que não tem lógica, tá bom? Então eu acho muito legal quando o Senhor Jesus diz assim: olha, é assim, se não for como uma criança, não vai dar para entender, não. Mas aqui tem uma expressão que eu queria destacar, quando Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, não as impeçais, não impeça. E eu queria destacar algumas coisas que realmente impede e que a gente tem que observar. Às vezes nós perdemos muito de uma geração porque a gente bobeia. E eu queria destacar três coisas. A primeira delas é o bloqueio do saber, o bloqueio do conhecer, do se envolver, o bloqueio do saber. Ok? A Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar. Quer dizer, ensina, pega na mão. Esse ensino, meu irmão, é permanente. Sabe, se eu quero que meus filhos se tornem uma potência, eu preciso ensinar. Agora, o bloqueio do saber, o bloqueio. Hoje a gente vive numa geração em que ela tem sido muito protegida de uma série de coisas. Eu me lembro quando as crianças eram pequenas, a chupeta cai no chão e alguém brincava: vitamina S, né? Vitamina sujeira, né? Então, hoje você vai bloqueando, vai impedindo a criança de viver, tudo na mão, tudo. E isso é um perigo, o bloqueio do saber. Quando Jesus disse: não impeçais, deixa elas me conhecerem, deixa elas chegarem perto. Eu creio que uma das coisas terríveis é quando um pai diz assim, uma mãe, né, diz assim: papai do céu vai ficar triste com você. Meu irmão, eu me lembro quando meus filhos eram pequenos, a gente dizia isso: não, papai do céu não, papai do céu gosta de você, papai do céu está feliz, quem está chateado é o papai da terra, né? Porque eu não posso transferir e transformar Deus numa pessoa assim muito horrível, que vive exigindo retidão. A gente vai criando pequenos bloqueios sem perceber, a gente vai distanciando. Quando uma pessoa fala mal de um líder, quando uma pessoa fala mal da igreja, ela não percebe que ela está criando bloqueio para aquela criança. Então, como é que a gente pode impedir uma criança? Bloqueando o saber, fazendo com que as coisas não sejam reais, não trazendo maturidade. Eu digo sempre que os meus filhos não nasceram grandes, nasceram pequenos, e a gente falava bem da igreja, falava bem dos tios, mesmo quando tinha alguns tios que pegavam no pé, a gente falava bem: vamos lá, vamos incentivar, vamos orientar. Eu não posso bloquear os meus filhos de saber, e saber através da gente, porque a gente vai dosar o conhecimento, a gente vai trabalhar para que ele possa compreender, mas compreender de maneira lógica, os milagres de Deus,
a gente fazia com que eles entendessem, olha, isso é Deus, olha o que o Papai do Céu fez, olha a oportunidade, olha Jesus na nossa vida. E muitas vezes a gente vai levando a vida, é mais fácil dar um celular e deixa lá. Não, meu irmão, não faça isso, não bloqueie, libere, deixa ele conhecer e saber que só o Senhor é Deus. A outra coisa que eu acho interessante, o que eu estou falando aqui são coisas da minha cabeça, do meu coração, para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Quando o texto diz não as impeçais, a segunda coisa que eu anotei aqui é deixar a criança fazer escolhas. Meu irmão, tem muita coisa que você pode deixar, mas tem muitas coisas que você não pode deixar fazer as escolhas. Interessante que no que se refere a uma escola secular, não, vai na escola assim, vai isso, tal. No que se refere às coisas de Deus, muitas vezes nós, não, ele não quis ir, ele não quis, não quer. Às vezes eu chego lá na igreja, vejo uma criança e falo para o pai, não, leva lá, ele vai gostar. Não, ele não gosta. Não, ele não quer. Não tem lógica. Primeiro a criança não foi, não viu. Outro dia eu falava isso para um pai, vai lá e fica com ele lá um pouquinho. Mas não é a criança que tem que escolher. Lógico que a gente vai ensinar para que ela faça boas escolhas. Mas como é que uma pessoa que não tem experiência pode fazer boas escolhas? Que não tem maturidade pode fazer boas escolhas? Que não tem uma idade? É interessante que a primeira pergunta que se faz para alguém que quer ter sucesso é: você tem experiência? O cara preenche uma ficha, eu quero ser diretor dessa empresa. Qual é ou quais são as tuas experiências? Você tem experiência? Não tem, então não serve. Quer dizer, quando a gente impede dela aprender, crescer, e a gente vai dando a direção, filho, por aqui não é desse jeito, nós vamos fazer isso. Eu sei que você não quer, mas precisa ser desse jeito, é para o seu bem, e aí nós vamos dando crescimento, informações, para que amanhã ele possa ter as suas próprias experiências. Quer dizer, uma geração ajuda a outra geração. E na verdade, meu irmão, na prática, nós passamos a vida inteira um ajudando o outro. Eu não tenho experiência nisso, então eu vou aproveitar a experiência do outro. Eu não sei fazer tal coisa, eu vou aproveitar a experiência do outro, ou a expertise, como alguns dizem. Eu vou usar a experiência, a capacidade do outro, e assim nós vamos aprendendo, crescendo. Agora, quando um pai e uma mãe deixam a criança, não, ele sabe a roupa que põe, ele sabe. Quantas vezes meus filhos eram pequenos, a gente dizia: você não tem idade ainda para decidir, você não tem idade. Então, a mãe preparava as coisas, olha, essa roupa para durante a semana, essa roupa final de semana. Não quero, não quero. Depois você vai. Hoje não, hoje adultos decidem, já estão com seus filhos aí, decidindo. Olha, meu irmão, um dos impedimentos é quando a gente deixamos a coisa correr solta e depois a gente se arrepende. Ensina a criança, não impeça. E a terceira e última questão que eu queria deixar para você: não despertando nela a fome e sede de Deus. Como é que a gente pode impedir? Não despertando nela a fome e a sede de Deus. Me lembro quando meus filhos eram pequenos e aí vinha aquele medo à noite, medo do escuro e tal, e a gente ensinava, vamos ensinar aqui, vai orar. Situações que o Moisés passou na escola, não, você vai orar, você vai aprender, você vai enfrentar e vai pedir a Deus graça. Lógico, a gente ficava com o coração na mão em função de algumas circunstâncias, não, mas você vai orar, você vai aprender e aí a gente vai despertando o poder de Deus na vida dos nossos filhos. Interessante que Lucas capítulo 2, verso 52 diz assim: e Jesus crescia em graça, sabedoria
e estatura diante de Deus e diante dos homens. Olha que legal, diante de Deus e diante dos homens. Mas quem é que tinha a responsabilidade de dar a direção, de estabelecer limites? José e Maria. Meu irmão, eu fico imaginando que José e Maria não foram escolhidos assim, pega esse casal aí, não. Quando o anjo diz, salve agraciada, você achou graça diante de Deus, eram pessoas específicas. Eram pessoas que tinham uma qualificação. Sabe, não é... Era alguém que iria despertar cada vez mais a fome e sede. Talvez você diga, mas Jesus era Jesus. Tudo bem, é isso aí. Jesus era Jesus e não dá para entender muito a sua estrutura, mas foi colocado nas mãos de pessoas que tinham essa capacidade de pôr limites, de trabalhar. Tanto é que com 12 anos, quando Jesus ficou lá no templo, Maria voltou e disse, ô filho, não, José também, ô filho, não pode, não, estou cuidando. Tudo bem, mas porque pessoas que tinham limites. Lá no Antigo Testamento tem muitos exemplos assim, o próprio José do Egito, que foi educado, ele aprendeu sobre Deus. Ele aprendeu, meu irmão, ele tinha por volta de 17 anos, quando foi vendido pelos irmãos, e ele tinha isso impregnado na sua alma, no seu coração, fruto de um relacionamento, do ensinamento que os seus pais lhe deram, seus avós. Ele tinha princípios no coração, então mesmo diante de injustiça, ele não desviou do caminho, se manteve firme. Olha, meu irmão, é tremendo quando ele diz para os seus irmãos, Deus me mandou na frente de vocês. Sabe, foi traído, sofreu, chorou, mas ele não perdeu essa essência, porque foi ensinado. Foi ensinado. Quando a gente não desperta fome e sede de Deus, reconhece, percebe, é Deus, filho, isso é Deus, louvado seja. Meu, essa cama é Deus, esse cobertor é Deus, tudo isso é Deus. Deus respondendo, olha esse brinquedo aqui, filho, vamos louvar Deus, vamos louvar Deus. Foi Deus. Quando a gente não desperta. Tem um outro texto que eu acho muito legal, em 1 Samuel 2:21, que fala que Samuel crescia, também em graça e sabedoria. Ele estava ali sendo cuidado por Eli, crescia ali no templo e se tornou uma potência, se tornou o profeta, o sacerdote do Antigo Testamento, que ungiu 2 reis, hein? Ungiu a Saul e ungiu a Davi, 2 grandes reis. Saul se perdeu, né? Que subiu a cabeça, mas Davi não, Davi se manteve firme, 2 reis. Isso fruto de uma criança que foi educada, que aprendeu a se satisfazer em Deus, aprendeu, meu irmão, ainda quando adolescente, ele tem uma experiência tremenda. Ele estava deitado, Samuel estava deitado, e ouviu uma voz dizendo, Samuel, Samuel. Ele levanta, corre até Eli e diz, Eli, você me chamou? Ele falou, não te chamei, vai dormir. Ele foi dormir, daqui a pouco Samuel, ele levanta novamente. Isso aconteceram 3 vezes, ele levantava e ia lá falar com Eli, e Eli percebeu que era alguma coisa diferente, e disse, se você ouvir essa voz outra vez, diga, fala Senhor, que o teu servo ouve. E foi o que aconteceu. Pela 4ª vez o Senhor falou, e aí, meu irmão, ele teve uma revelação, uma experiência tremenda com Deus, mas isso porque ele aprendeu a ter fome e sede de Deus. Quando o texto diz, não impeçais, não impeça uma criança de conhecer a Deus, não impeça, não bloqueie o saber, ensina a criança no caminho, ensina a criança caminhando e desperta nela a fome e sede de Deus. Olha, meu irmão, quem vai ganhar é você. Seus filhos, netos, sobrinhos serão uma potência nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Ensina, que Deus abençoe a sua vida e não impeça aqueles que precisam. Por isso que a gente tem a igreja infantil. A igreja infantil não é uma classinha para enrolar.
A igreja infantil é um local de adoração a Deus, mas de formação, de instrução. Os tios, olha, são pessoas de alto nível, pessoas com paixão, a estrutura, a liderança. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a Deus pela tia que tem coordenado tudo isso nesses muitos anos, e agradeço a Deus por toda aquela equipe, a Mica e todos aqueles que lideram. Muito obrigado, porque não é simplesmente uma classinha, não é desenho, não. Ali é um local que se fala de Jesus, ensina. E muitas dessas crianças que já passaram por ali são advogados, são professores, são profissionais. Na área de TI tem uma infinidade de pessoas que passaram pela igreja infantil. Ela não tem a responsabilidade, mas é uma mão na roda para os pais. Agora, por favor, pais, tios, avós, não as impeçais. Que você não seja o bloqueio. Como diz o pastor Silmar, pais que dormem quando as crianças são pequenas, porque você põe lá um videozinho, você põe lá um game na mão das crianças e ele vai sendo educado por aquele game. Ele vai sendo educado por aquelas informações, por aqueles desenhos. Pais que fazem isso ficam acordados depois quando eles são adolescentes. Por favor, preste atenção. Não as impeçais, deixai vir. Jesus disse, deixa vir, deixa vir, deixa vir. Essa criança ainda vai te dar muito orgulho, muita alegria, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar? Pai, te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, ó Pai, por este momento, por esta palavra. Muito obrigado pelo teu Santo Espírito, Senhor, e confirma esta palavra sobre as nossas vidas. Nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Abençoa as crianças, ó Deus, abençoa neste dia especial, o Dia das Crianças. Abençoa as nossas crianças ali na igreja. Abençoa, Senhor, os meus netos. Abençoa, Senhor, as crianças que estão sempre perto da gente. Abençoa, Senhor, e que possamos ser, não impedimento, que possamos ser uma grande bênção em nome de Jesus. Nós te amamos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe. Deixa eu falar uma coisa para você que ainda não entregou seu coração para Jesus. Se você não fez isso, por favor, faça o mais rápido possível. Repete uma oração comigo e depois eu vou orar com você, tá bom? Feche teus olhos e diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos e eu recebo o Senhor como meu Senhor e meu Salvador, em nome de Jesus. Eu vou orar por você, Pai, estende as tuas mãos. Aqui estão corações e vidas, ó Pai, que estão recebendo o Senhor e aceitando, ó Pai, esse desafio. Nós te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.